Sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal Vencendo Desafios no Varejo. Módulo 1. Iniciaremos agora um treinamento para líderes iniciantes. Falaremos sobre coisas já conhecidas e muitas vezes de forma diferente, do meu jeito, porque você vai ser único. Mesmo que você já saiba, compartilhe esse material com quem ainda está iniciando. Faça dessa pessoa uma pessoa melhor. Eu tenho certeza que ela ouvindo os meus conselhos, mesmo que tenha vários vídeos aí, mas eu quero liderar, por exemplo, vocês nesse canal. Elas vão ter em mãos um conteúdo autêntico, verdadeiro, de alguém que de fato esteve lá. Fique comigo, são mais poucos minutinhos até o final dos 5 passos para você se tornar um líder de sucesso. Aqui no canal Vencendo Desafios para Varejo, esse é o primeiro módulo, o módulo 1 que você vai seguir comigo. Vem comigo. Explique claramente aos colaboradores a visão da organização. Você tem que fazer com que todos os funcionários entendam qual é a visão da empresa, qual é a missão, por que ela existe e como você, fazendo parte dela, vai ser um corpo só, vai estar juntos. Vocês vão estar buscando os mesmos objetivos. Você não vai estar só, você não vai trabalhar somente para você, da sua forma. Você vai estar buscando os mesmos objetivos de seus colegas. Então, primeiro passo, comunique a visão. Traduza a visão em metas e prioridades, pessoal da sua área. Ou seja, se você vai trabalhar para liderar o setor de açougue, você precisa definir em cada local ficará cada um dos funcionários. A minha primeira liderança foi no açougue, para quem já conhece a minha história. E no açougue, a minha primeira visão, a minha primeira comunicação da visão era colocar cada funcionário em seu devido lugar. E aí eu defini, por exemplo, que eu teria uma mesa para cortes especiais, como um funcionário, uma mesa para cortes tradicionais de dianteiro, uma mesa para cortes tradicionais de traseiro, uma mesa para corte de suíno, até pela contaminação cruzada, e assim por diante. No laticínios, você vai fazer a mesma coisa, você vai comunicar a visão que você quer. Se o foco é atendimento, você vai ter que escolher uma pessoa boa para atendimento, uma pessoa educada, uma pessoa cordial, uma pessoa que dê bom dia, uma pessoa alegre. Esse é o primeiro ponto. O funcionário novo, o seu colaborador, ele precisa entender qual a visão da companhia, qual a missão dela. Eu quero entregar serviços, eu vou entregar serviço. Eu quero ser muito mais rápido, eu quero ser o cara que mais entrega, eu vou só atacarejo, é outra coisa. Ou seja, quando você focar no seu negócio, você vai precisar separar as prioridades, metas e prioridades. E aí você vai determinar, por exemplo, horários. É importante que você diga, olha, a missão de você preparar, por exemplo, 30 salgadinhos da lanchonete, você precisa finalizar até as 10 da manhã, já são 8. Você precisa finalizar ao meio-dia, antes do seu almoço, metas, e depois acompanhá-las. Agora, uma parte importante, avançando um pouco do processo, mas para vocês entenderem como é que funciona. Acompanhar o processo não é ficar em cima do funcionário empurrando para ele fazer. É dar liberdade para que ele faça bem feito. E você tem que voltar para acompanhar o processo. Beleza? Então, comunica a visão, é o passo 1. No passo 2, esclareça as expectativas. Esse é o passo 2. Você vai explicar quais os comportamentos e resultado que espera da sua equipe. Lembra que eu falei um pouco no anterior sobre prazos, horários, etc., visão, missão? Nesse caso aqui, você vai dizer o que você imagina. Eu vou falar o meu exemplo aqui. Eu vou iniciar esse primeiro módulo falando sobre a minha função inicial, que foi ser chefe de açougue, liderar açougue, encarregado de açougue, gerenciador de açougue, o nome que vocês conhecem, né? Ou gostam de falar. Nesse caso, eu era muito focado em organização e limpeza. Então a minha equipe precisava entender que a minha expectativa era ter um setor limpo e organizado. Naquela época, quando eu comecei, os açougues eram sujos,
né? Não tinha muita organização e limpeza. Mas eu já focava em organização e limpeza. Eu queria que um cliente, numa determinada reclamação, ele pudesse ser convidado a vir até o meu setor e se orgulhar. Eu tinha orgulho de chamar um cliente para dizer, olha, vem aqui. Olha, houve um erro. Verifique como nós trabalhamos. Então, eu já dava uma meta. Eu já esclarecia o que era que eu precisava. Segundo ponto importante dentro do setor de açougue que eu exigia para a pequena liderança, isso vale para todos os setores, tá? Eu vou citar açougue, que foi meu exemplo inicial de liderança, mas isso se aplica para todos os processos de liderança. Eu iniciava dizendo, olha, eu preciso que você faça tudo limpinho, sujou, limpou, porém com qualidade. Eu exigia rapidez? Exigia. Mas qual era a minha expectativa que aquele colaborador me entregasse? Qualidade. Eu queria o corte mais perfeito, com a menor perda possível. Eu queria que o produto fosse realmente encantador. Eu queria que, ao finalizar o produto e o repositor lá embalar o produto, a etiqueta ficasse no padrão desejado, escolhido, com o treinamento anterior que tinha sido dado. Claro, muito claro, certo? Estabeleça e comunique padrões específicos de desempenho individual. Ou seja, eu preciso dizer para cada colaborador o que eu espero dele. Eu espero que ele me entregue os processos que foram definidos anteriormente. Então eu vou falar de novo do açougue, mas vale para qualquer setor. Se eu definir que os cortes dianteiros deverão ser escolhidos dos principais produtos, por que eu falo principais produtos? Porque no corte de dianteiro, numa paleta, por exemplo, ou numa par, dependendo do estado que está falando, você vai ter uma bola da pá grande, você vai ter um peixinho ou coió grande, você vai ter uma paleta, que é a paleta especial, grande, mais bonita, mais clara, mais rosada. Como é que eu vou escolher isso? Imagina um açougueiro tendo que escolher todos esses produtos lá dentro de uma desossa, trabalhando, cortando vários bois, ou abrindo várias caixas. Não era assim que funcionava, então eu definia os padrões específicos. Quais eram os padrões para o meu trabalho? A pessoa que fazia os cortes dianteiro tradicional, ele tinha que escolher, era a missão, e eles não gostavam, para vocês entenderem, que esse processo fosse feito por ele, porque ele estaria trabalhando para o outro. Qual o trabalho da liderança? O meu trabalho era convencê-lo de que o trabalho dele bem feito traria para o setor melhorias, ganhos. E isso acontecia perfeitamente. Porque no momento que ele abria uma caixa de carnes com 2 peças e ele tinha a melhor paleta, o melhor corte, a cor perfeita, ele escolhia para o seu colega. Aí começa a virar o que eu chamo de time. Percebam a diferença? Olha que coisa bacana. Eu vou lá, abro a caixa, acho uma peça linda de carnes, mas eu não penso só em mim. Eu penso no time. Aí entrava a escolha do produto perfeito para o meu parceiro, para o meu colega. Num setor pequeno, essa pessoa faz tudo sozinha. Ela corta o traseiro ou dianteiro tradicional e ela transforma ele em especial. Mas numa indústria um pouco maior, num setor um pouco maior, isso precisa acontecer em equipe, em time, um jogando para o outro, exatamente como você conhece no futebol e nos demais esportes coletivos. Entendida a segunda parte? Vamos para a terceira. A terceira é inspire e motive. Gere entusiasmo e compromisso com o atingimento de metas comuns. Gere entusiasmo e compromisso com o atingimento de metas comuns. Olha, nessas metas comuns não são apenas para os seus funcionários, colaboradores. Essas metas são sua também como líder. Uma coisa importante que eu comentei na minha apresentação pessoal, no meu primeiro vídeo, não ache que ele vai fazer exatamente como você. Lembre-se do apogeu, único, seja único. Então você precisa liderar por exemplo. Você não precisa ser um especialista para ser um líder de um setor. Você precisa entender o que cada um tem que fazer, que são as metas definidas, que são as expectativas. Compreendemos?
Dedique tempo a motivar individualmente os membros da equipe. Isso é algo importante. Não vou citar nomes aqui, mas quando eu liderei pela primeira vez uma área muito grande, eu tinha 22 funcionários. Tinha um funcionário lá que já era um senhor. E naquela época ele era um pouco desprezado pela equipe. Eu percebi que ele tinha muito capricho naquilo que fazia. Ele fazia algo com muito amor, devagar, mas eu gostava do devagar dele, porque o produto saía com qualidade. Como os colegas eram muito mais rápidos que ele se sentia desprezado. Ele trabalhava em horário separado. O que eu fiz com esse funcionário foi agregá-lo e dar para ele uma função que eu tinha deficiência, que era os cortes de suíno. Esse funcionário, já idoso, se transformou num super funcionário produtivo, porque ele me entregava aquilo que eu precisava. Ele não me entregava rapidez, ele me entregava qualidade no serviço. Ele era organizado, ele limpava toda a bancada previamente antes de começar o trabalho. Ele preparava todos os cortes com carinho, ele olhava o balcão como é que estava o atendimento, ele conversava com o cliente, olha como eu ganhei. Então, você tem que dedicar um tempo a motivar individualmente. E escolher por competências ou por qualidades de trabalho, cada um para a sua área específica, para o seu setor específico. Na padaria, você precisa colocar no balcão quem gosta de atender e de sorrir. Quem gosta de dar bom dia, boa tarde, boa noite, de ser espontâneo. Você não pode ter lá no seu setor de atendimento uma pessoa carrancuda. Se essa pessoa carrancuda está lá, também não despreze. Pega essa pessoa e coloque-a num lugar que seja de fato seu. Pode ser que ela produza excelentemente pães. Pode ser que ela faça a melhor limpeza desse setor. Pode ser que ela faça o melhor controle desse setor. Controle de validades, controle de qualidade, organização, padronização. Encontre o talento dentro de sua equipe e faça que essa sua equipe seja um time. Quarto passo, seja um bom exemplo. Eu já citei algumas partes aqui, mas comporte-se de maneira consistente com a visão, as metas e as prioridades da organização. Se a sua empresa, a empresa que você está criando, ou a empresa que você trabalha, volta a falar, tem a missão de ser exemplo em organização e limpeza, você vai focar nisso. Se é organização, limpeza e atendimento, focar nesses três. Se a empresa quer apenas que você produza muito e não pense nas três partes que eu falei, organização e limpeza, repense essa empresa. Repense essa empresa, mas faça exatamente o que eles pedem para fazer de início. Porém, como você é uma pessoa qualificada mentalmente, você sabe o que é melhor para o cliente, você pode agregar. Aí entra o apogeu, entra o P, proativo. A gente já falou um pouco, mas vamos reprisar mais para frente. Assuma a responsabilidade pessoal pelo seu desempenho. Ou seja, quando houver um erro em uma das áreas de produção, uma das partes de produção do seu setor, não culpe o individual. Não culpe a pessoa que está lá executando. Coloque-se também dentro desse processo. Também não, coloque-se nesse processo. Porque você, além de fazer parte do time, você é o líder do time. Você que escolheu aquela pessoa para aquele local. Você que a treinou. Foi você que deu as diretrizes para ela. Então você está tão errado quanto ela. Mas percebam que se eu olhar só para o erro do outro, eu vou achar que eu estou certo, que eu falei certo. Comunicação é algo importantíssimo. E quando você for comunicar qualquer meta para um colaborador, pergunte, você entendeu? E se ele falar que sim, você pode repetir para mim? Deixa ele repetir que você vai ver que na maioria das vezes ele vai entender inicialmente a metade. E aí se você não reprisar, se você não checar, você vai ter problemas com essa comunicação e você vai ter problema na tua produção, na tua entrega. Agora vamos para o quinto e último passo para ser um gestor, um líder muito bom inicialmente na sua carreira. O quinto passo é seja um representante da equipe. Demonstre apoio à sua equipe.
Comunique opiniões e decisões desta para as pessoas de fora. Você lidera uma equipe, aonde você tem lá 20, como eu tinha no passado, um único setor. Ou você tem hoje só 4 funcionários. E quando você chega externamente, batendo um papo com seus colegas, você vai expor para eles os problemas da sua equipe. Que eles não produzem bem, que eles não sabem cortar, que o pão não sai como eu queria, que o pão não está saindo, que o hortifruti, as bancas não ficam bem arrumadas, a batata não está bem separada, eu estou tendo muitas quebras com folhagem, eu estou perdendo muitos clientes e estou tendo muitas reclamações nos frios, no laticínios, porque os fatiados não estão saindo fininho. Você percebeu que você está falando de você mesmo? Você está colocando toda a sua equipe, que você é o líder dela, como errada, e expondo-a para colegas. Você tem que preservar aonde você trabalha, externamente, falando bem daquilo que você faz. Você precisa estar focado que a sua equipe, errando, você faz parte do erro. Então, externamente, você precisa demonstrar apoio a essa equipe. Você internamente, você precisa trabalhar individualmente, como eu falei no 4º passo, com cada um deles. Imagine que você vai falar para algumas pessoas de uma área sua e você não percebe que você fazia parte do meio. Imaginou? Eu dei esse tempinho para você imaginar. Isso é maléfico. Isso não faz parte de um bom líder. E o bom líder, ele precisa entender que com esses 5 passos são a chave de sucesso para você liderar bem, para você crescer na sua carreira, para você desenvolver-se e para você desenvolver pessoas. Foi o nosso primeiro módulo sobre liderança para iniciantes. Na próxima sexta, teremos mais exemplos e mais pontuações sobre como liderar para ser um líder de sucesso. O canal Vencendo Desafios no Varejo vai trazer para você sempre coisas muito bacanas, vivências reais para você crescer, para você desenvolver. Siga-nos aqui, coloque aqui seu joinha se você gostou. Se você chegou até aqui, coloque o seu joinha, se inscreva, fale para os seus colegas, compartilhe nas suas redes sociais, seja no Facebook, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, aonde quer que você esteja, certo? E como numa equipe, quando estiver externamente falando, fale bem desse canal. É isso, gente. Estou ficando por aqui. Não se esqueça de compartilhar, de dar um joinha se ficou, de realmente divulgar o nosso canal, porque vai ser com o canal crescendo que eu vou trazer para vocês a minha experiência, como eu cheguei até aqui e como você vai chegar. Só depende de você.